prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrudeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrudeio. Como a Bíblia é, sem arrudeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Deus sempre para você e para os seus. É o que te desejo. Este é o programa Bíblia Sem Arrudeio, neste horário sempre, onde a gente fala sobre as Escrituras de forma objetiva, clara e sem arrudeio. Como você sabe, sou o irmão Gilvan Silva. Agradeço pelo seu carinho diário e continuemos a nossa comunhão de orações. Este fator que tanto aproxima pessoas. O objetivo do programa Bíblia Sem Arrudeio é nos incentivar a ler a Bíblia diariamente. Mas uma leitura sistemática, sequencial, não aquelas leituras estilo tira-sorte, sabe? Não. Uma leitura direitinha. Mas uma leitura também cognitiva, completa, de forma que conheçamos o livro de Deus e o Deus do livro. Hoje comentarei Gênesis capítulo 11. Como Gênesis se ocupa em informar como surgiram as coisas e com isso oferta oportunidades da gente extrair princípios, hoje veremos como se deu este fenômeno de tantas línguas diferentes na Terra. É o conhecido episódio da Torre de Babel. O termo Babel, que passou a nominar o lugar da confusão de línguas, ele é de origem assíria, Bab e Lu, e quer dizer porta de Deus. Quando flexibilizado para o verbo hebraico Balal, o sentido fica confundir. Aí junta o propósito deles da porta de Deus e a confusão que acabou acontecendo. O capítulo 11 de Gênesis ainda aborda a genealogia de Sem, filho de Noé, até Abrão, que foi o originador da nação israelita. O final do capítulo contém informações úteis, meu irmão, sobre a família de Abrão, que carecem da atenção do leitor para ele compreender, para a gente compreender o contexto dos fatos e evitar censuras a Abrão por ele ter levado Ló. Vamos ver. Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9. Como se deu a confusão das línguas? Todos falavam uma mesma língua. Os 3 filhos de Noé, eles haviam multiplicado-se rapidamente e o povo passou a ser muito numeroso. Aliás, esse negócio de ter muitos filhos só diminuiu consideravelmente com a invenção dos anticoncepcionais agora recente, um pouco mais de 40 anos. Então eles se estabeleceram numa planície na terra de Siná. E essa região é nela que seria construída a Babilônia, que é conhecida também como Sineá e Caldeia. Tiveram naquele período a ideia brilhante de construir uma cidade com uma torre, mas que o cume dessa torre tocasse nos céus. A gente vê aqui uma colocação hiperbólica, em que há exagero na expressão, nunca jamais tocariam o céu. Exemplo, ribeiros de água descem dos meus olhos, Salmo 6, né? Aqui é uma hipérbole. Agora o problema mesmo é que o orgulho e a soberba voltavam a encher o coração dos homens, que queriam ser honrados, diz o texto. Nessa parte a Bíblia empresta características humanas a Deus, empresta, quando fala que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Chama-se antropomorfismo, pois o Senhor ele é onipresente, não precisa descer, e onisciente, não precisa ir para ver. Agora observe, no versículo 7, as palavras atribuídas a Deus estão escritas num plural: desçamos e confundamos sua língua. Muitos intérpretes enxergam aqui mais um embasamento para reforçar a doutrina da Trindade. Fato é que Deus ele confundiu a língua dos homens e os espalhou pela terra. Hoje a gente tem em torno de 7.000 idiomas na Terra, sendo que 97% da população usa somente 240 deles. Os mais de 6.000 restantes são falados somente por 3% da população e servem mais para a estatística. Dizem até que não resistirão mais de 100 anos. Entre os 240 idiomas mais falados, o inglês encabeça,
seguido pelo mandarim da China, e o nosso português fica na 9ª colocação entre as mais faladas. Gênesis capítulo 11, do 10 até o 32. Moisés ele retoma aqui o relevante assunto genealogia e apresenta os nomes mais ilustres que figuraram entre Sem e Abrão. Foi Sem, Arfaxade, Salá, Eber, a maioria entende vir dele de Eber o termo hebreu. Depois veio Peleg, Reu, Serug e Naor. E Naor foi o avô de Abraão. Agora veja, nessa época a longevidade já não era tão generosa. Antes de gerar Tera, o pai de Abrão, Naor viveu apenas 29 anos. Com mais 119 que ele viveu após, somou 148 anos de vida, produzindo filhos e filhas. A Bíblia não menciona quantos nem seus nomes, só fala o nome de Tera, o mais ilustre. Tera então ele gerou Abrão, gerou Naor, ele deu o mesmo nome do pai, Naor, ao filho, e Arã. Continue com atenção aos detalhes que eu vou falar a seguir, para entender o porquê de Abrão ter levado Ló consigo. Eu vou até avançar um pouquinho o texto de amanhã. O texto fala que Abrão casou com Sarai, mulher estéril, que lá na frente, quando Ló já havia se separado de Abrão, ela pediu que Abrão se deitasse com sua escrava Agar, para gerar filhos para ela. Era natural na cultura a escrava gerar filho para sua senhora, né? Quando ela tivesse alguma dificuldade é isto. E outra coisa também que quando nascia a dona ficava dona de mãe e filho. A Bíblia fala que Naor se casou com Milca, sua sobrinha, filha de Arã. Também era muito comum o casamento entre familiares. É tanto que Sarai ela era filha do pai de Abrão. Além de ser o pai de Milca, Arã ele foi o pai de Ló. Preste bem atenção. A Bíblia fala que Arã faleceu antes de Tera, antes do seu pai. Tera então adotou o neto Ló, que havia ficado órfão com o filho. Tera pegou Abraão com Sarai e Ló, preste bem atenção, e se mudou de Ur dos Caldeus na intenção de ir até Canaã. Chegando em Arã, Tera junto com os seus se estabeleceram ali e ele faleceu aos 205 anos. Veja que mais uma vez Ló ficou órfão e Abrão o assumiu como filho. É o que as entrelinhas falam. Eu falarei agora mais detalhes sobre Abrão e Ló, destacando o fato de que o Senhor, quando chamou Abrão, disse: sai da tua terra e da tua parentela. Eu até antecipo o capítulo seguinte, o 12. A palavra hebraica traduzida como parentela, moledete, tem o sentido de local de nascimento, ou região, ou parentela mesmo. O que implica que, como Abrão levou sua mulher e seu sobrinho duplamente órfão, já o tinha adotado como filho. Isso era natural. A Nova Versão Internacional, meu irmão, traduziu assim: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Um pleonasmo. A mesma coisa dita duas vezes, um reforço da ideia, né? Veja que há uma ordem implícita para Abrão levar seus parentes em primeiro grau, esposa e filhos, e sair do meio da parentela, como concilia todas as versões, familiares de segundo grau em diante. Como Abrão não tinha filhos legítimos, a única pessoa que ele era tutor era Ló. Claro que ele o levaria. Agora eu lhe pergunto, Abraão deveria deixar Ló órfão pela terceira vez, desonrando a cultura e a memória do seu pai e do seu irmão? Ainda por cima, Deus deu legalidade ou ordem para ele levar tudo que lhe pertencesse? Eu e você, meu irmão, não faria diferente. E Abrão também não fez. Eu até já censurei no passado o fato de Abrão ele ter levado Ló consigo e Ló ter causado problema, sabe? Eu havia lido o texto por cima quando eu entendi assim. Apenas eu ouvia isso desde cedo e não refletia. Mas Abrão ele fez o correto, sabe? Ordenado por Deus. E Ló ele deu trabalho porque há filhos que dão trabalho mesmo. Amém? Oremos ao nosso Deus. Meu Senhor, eu te dou graças por tudo, eu sou grato a Ti. Peço a Tua graça sempre e a Tua paz para prezar a Tua palavra e também me dar sensibilidade ao Teu Espírito Santo, tanto a mim como a este querido ouvinte. Amém.
Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.